Gente, boa noite. Muito bem-vindos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Vamos dar seguimento, então, ao estudo do Livro dos Espíritos. O assunto de hoje, panteísmo. O panteísmo é a crença de que Deus é tudo e todo mundo, e que todo mundo e tudo é Deus. O panteísmo é semelhante ao politeísmo, a crença em muitos deuses, mas vai além dele ao ensinar que tudo é Deus. Uma árvore é Deus, uma rocha é Deus, um animal é Deus, o céu é Deus, o sol é Deus, você é Deus. Olha só, Tales de Mileto, um filósofo antigo, importante, da época de Sócrates, ele era panteísta, e alguns outros filósofos. E até hoje, essa doutrina, muita gente ainda são adeptos dessa doutrina. Mas olha só, o Espiritismo não condena nada, ele esclarece para nós. Por exemplo, uma árvore é Deus. A gente corta uma árvore, faz um móvel. Então terminou ali, Deus. E ele vai mudar, ele vai ter uma transmutação. Aí nós vimos lá no começo. Deus é imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então não tem como. Então vem mostrando para nós aí. Uma rocha é Deus, um animal é Deus, o céu é Deus, o sol é Deus, você é Deus. Aí, muita gente confunde, ainda tem pessoas, eu ainda estava conversando hoje com um amigo meu, que nós fomos almoçar, e ele falou para mim que Jesus falou isso daí. Porque Jesus falou, vós sois deuses, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Jesus pregou para nós o quê? Jesus não é Deus. Muitas doutrinas pregam que Deus e Jesus é a mesma entidade, vamos falar assim, porque não tem uma personificação para Deus. Nós estamos longe ainda de entender Deus. E pelo menos analisar. Nós sentimos Deus, todos nós sentimos, porque Deus é amor. O amor está dentro de nós. Agora, nós não somos Deus. Deus, a gente entender isso aqui, nós estamos diminuindo a grandeza de Deus. Mas nós vamos ver o que o Livro dos Espíritos vai trazer para nós aqui. Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. Se for assim, Deus não seria, porque seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo um e outra. Deus existe, não o podeis duvidar, é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber o que na realidade nada saberíeis. Então está aqui, ó. Agora já é o Livro dos Espíritos para nós. Ali foi uma colocação, mostrando, né, o corpo da doutrina panteísta. Agora aqui nós já estamos no Livro dos Espíritos. O Kardec perguntando para os Espíritos. Então, olha só. Se for assim, Deus não seria, porque seria o efeito e não a causa. Então, nós estamos vendo na primeira pergunta do Livro dos Espíritos que Deus é o princípio inteligente do universo e a causa primeira de todas as coisas. Então, Deus é a causa de tudo e não o efeito. O efeito é uma outra situação. E só aqui embaixo, Deus existe, não podeis duvidar, é o essencial. Crede, não vades além, não vos percai num labirinto de onde não podereis sair. Por quê? A nossa organização física, os neurônios, toda a estrutura mental, falando em termos espirituais, não resistiria. Nós não temos condições ainda de aprofundar muito, porque vai nos perturbar. A mediunidade já perturba. A pessoa que não tem uma educação mediúnica, ele tem muito problema. Aí entrou a doutrina espírita com o Livro dos Médiuns, que inclusive o Livro dos Médiuns, ele dá um apanhado sobre isso daqui, mas nós vamos ver um esclarecimento total no livro Obras Póstumas, do Kardec. Ali ele vai falar sobre o panteísmo e vai dar um histórico para nós, onde a gente vai entender melhor.
Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaria saber o que na realidade nada saberíeis. Então, na verdade, nós somos, em relação às coisas espirituais, nós somos muito pequenos ainda. Nós estamos engatinhando ainda, porque a gente não tem condição. A nossa estrutura física, ela não tem condição ainda. Quando a gente ocupar uma matéria um pouco mais rarefeita, num outro plano, nós vamos ter um entendimento melhor. Nós vamos ver isso no livro Nosso Lar lá. Nós vamos ver a diferença de conhecimento, de entendimento de um espírito para o outro. E nós vamos ver isso na nossa vida. Nós vamos, por exemplo, vamos para Nova Odessa. Vamos usar uma comparação até infantil. Vamos supor que nós vamos em 4 pessoas para Nova Odessa. Vamos andar a pé para Nova Odessa. Um vai observar uma coisa no caminho que o outro não vai observar. Porque cada um tem uma percepção. Então, a percepção nossa é uma percepção muito pequena ainda em relação às coisas grandiosas que nos envolvem, que é Deus nas nossas vidas, velando por nós. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçar delas. Isto vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Olha só, um conselho para nós, é um conselho para nós. Muitas vezes, quando a gente se depara com a doutrina espírita, nós somos vislumbrados. Aconteceu isso comigo. E muitas vezes a gente fica fanático. E aí os espíritos inferiores, que são normalmente as maiores companhias que nós temos, eles vão infiltrando e vão jogando coisas para nós. E aí o médium, principalmente que tem uma mediunidade ostensiva, ele começa a falar coisas que não existem, começa a ver nos outros aquilo que não existe. Muitas vezes ele não está vendo, ele está adivinhando, ele está criando. Aí é uma ideoplastia, então precisa tomar muito cuidado. Por isso que é bom a gente entender a doutrina espírita. Estudai vossas próprias imperfeições. Esse mesmo filósofo, Tales de Mileto, ele que trouxe aquela frase, conhecereis, conhece-te a ti mesmo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Isso está na Bíblia também. Então, muitas vezes nós não nos conhecemos. E aí nós queremos conhecer aquilo que nós não temos capacidade de entender. Esse é o desenvolvimento também. Por exemplo, a minha alimentação é normal todos os dias. De repente eu sinto uma indisposição estomacal, sinto qualquer coisa no organismo que não está de acordo. Eu posso ter tido ali uma interferência espiritual. Aí eu vou começar a analisar. Olha que coisa interessante. A partir do momento que nós começamos a analisar as interferências espirituais que nós temos, os espíritos, eles são inteligentes. Eles sabem. Então eles normalmente eles se afastam, porque ali eles não têm campo. Eles vão agir onde eles têm campo. Aí vem o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, que naquilo que ele é fraco, ele precisa ser forte. Porque ali ele tem que ter uma resistência, porque eles vão pegar as nossas fraquezas. A doutrina espírita é maravilhosa. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo, seriam partes da divindade e constituiriam pelo seu conjunto a própria divindade, ou seja, a doutrina panteísta. O homem, não podendo se fazer Deus, quer ao menos ser uma parte dele. Olha a resposta dos espíritos. Eu fico admirada porque um espírito superior, ele não agride, né? Ele não diminui, ele esclarece a gente. Então está dentro disso daqui, olha, né? Porque o orgulho, a gente vê isso muitas vezes, pessoas que têm um pouco mais de cultura, que às vezes eles ignoram os outros, tudo. Então vocês imaginam, se nós, com a nossa pequenez na Terra, eu estou englobando porque, na verdade, temos que englobar mesmo, a não ser aqueles que vieram, aqueles missionários, aí é uma situação diferente. A gente vê irmãos nossos, e nós podemos falar da doutrina espírita, dentro da doutrina espírita, porque às vezes frequenta uma outra casa, ou nós frequentamos aqui, encontramos um irmão de uma outra casa, e muitas vezes a gente faz vistas grossas. O que nós estamos aprendendo dentro do espiritismo? Nós não estamos aprendendo nada. Porque se nós estamos aprendendo aquilo que Jesus trouxe para nós, a humildade, a compreensão,
entendeu? E nós fazemos diferença de um irmão com outro irmão, então é muito difícil para nós. Será que nós vamos ter companhias boas? Aquilo que Jesus fala, semelhante atrai semelhante. Dize-me quem tu és e direi com quem tu andas. Se podemos falar o contrário também. Então, orai e vigiai, para não cair em tentação. Aqueles que professam esta doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns atributos de Deus. Os mundos, sendo infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. O vazio ou nada, não estando em nenhuma parte, Deus está por toda parte. Deus, estando por toda parte, uma vez que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a esse raciocínio? A razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Comentário de Kardec. Essa doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria em grande o que somos em pequeno. Ora, a matéria transformando-se sem cessar, se o fosse assim, Deus não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes, a todas as necessidades, mesmo da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem se aliar à ideia de Deus sem o rebaixar em nosso pensamento, e todas as sutilezas do sofisma não chegariam para resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, e esse sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Ele confunde o Criador com a criatura, absolutamente como se quisesse que uma máquina engenhosa fosse a parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor em seu quadro. Mas as obras de Deus não são mais o próprio Deus que o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Olha só, que esclarecimento para nós, o Kardec completa para nós aí, né? Então, é uma coisa muito lógica, muito lógica. E aí tem pessoas, olha, Deus vai te castigar. Não existe isso daí. O castigo somos nós mesmos que nos castigamos através dos nossos atos, através da nossa caminhada. Porque nós vamos nos comprometendo espiritualmente e nós vamos ter que resgatar, porque Jesus, eu sempre repito isso, mas está lá. O Pai não quer que nenhuma ovelha se perca. Então Deus é amor. As oportunidades, elas vêm. Aí nós vamos pegar de novo o livro Evolução em Dois Mundos, onde ele fala lá que Deus é o Criador. Os espíritos superiores são os co-criadores em plano maior, porque eles fazem grandes coisas. E nós somos co-criadores em plano menor. Por isso que nós precisamos de sociedade, nós precisamos viver em grupo. O que um não sabe fazer, o outro faz. Por isso que nós precisamos valorizar todo tipo de trabalho, todo tipo de relação, respeitando, porque cada um dá aquilo que pode dar. Nós não podemos cobrar do outro aquilo que ele não tem condição. Então, isso é a compreensão de Jesus. Jesus conviveu com o povo de todo tipo ali. Mas Jesus, muitas vezes, ele aceitava, mas não concordava. Mas ele aceitava, ele estava ali. Olha só para vocês verem, a pessoa tem problema, porque nós temos ligações eletromagnéticas através das ondas que nos envolve, espiritualmente falando. Então, muitas vezes, alguém que gostava muito de alguma coisa, ele não desliga daquilo ali. Vamos pegar o livro Nos Domínios da Mediunidade lá. Nos Domínios da Mediunidade nós vamos ver. Tem uma cadeira lá onde o administrador da galeria sentava. O André Luiz já admira a cadeira, ele fala, põe a mão na cadeira. O espírito coloca a mão na cadeira, ele sente a energia da pessoa que estava sentada na cadeira ali, que ficava o dia inteiro ali. Então, ondas, vibrações, mentes poderosas, tanto encarnado quanto desencarnado. A questão 14, ela é a síntese, né, da ideia principal. Quer dizer, não entra nesse caminho, Sim. né?
Sim, Deus tá assim e tal, sim, é bom, né, toda essa explicação sim, para a sua cultura, para o seu sim. conhecimento e tudo mais, mas não é esse caminho que você tem que seguir, Não, não. entendeu? Quer dizer, se preocupa com você, em se conhecer melhor, Sim, fazer a sua evolução, e tem também o caminho até Deus a partir de Jesus, né, sim, então com ele que é a exatamente. estrada, A estrada. né. E a reforma nossa íntima, né. E aí nós vamos ver um Deus vingativo no Velho Testamento. Um Deus vingativo, um Deus que ordenava para matar. A justiça de Deus, ela não falha. Aquilo que a gente fizer, a gente vai resgatar. O Consolador, Emmanuel Chico Xavier. Pode a física oferecer-nos elementos para apreciar o plano divino da evolução? Também aí podereis observar a profunda beleza das leis universais. Ao sopro inteligente da vontade divina, condensa-se a matéria cósmica no organismo do universo. Surgem as grandes massas das nebulosas e, em seguida, a família dos mundos, regendo-se em seus movimentos pelas leis do equilíbrio dentro da atração no corpo infinito do cosmo. Nós colocamos isso aqui do Consolador. Nós vamos pegar o livro Mecanismo da Mediunidade. Jesus e a Mediunidade, no final. Quem tiver oportunidade, dá uma lida para ver. Mas eu achei isso aqui fantástico no Consolador, tá? Olha só. Ao sopro inteligente da vontade divina, condensa-se a matéria cósmica no organismo do universo. Aí surgem as grandes nebulosas, aí nós vamos ver o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, guia do Chico Xavier, que vai dar uma explicação fantástica para nós. Quando subiam os elementos gasosos, os espíritos superiores manipulavam e voltavam para a Terra. Ali começou a surgir a vida na Terra, nas algas e uma série de coisas que nós não vamos entrar em detalhe, né? Então, olha, regendo-se em seus movimentos pelas leis do equilíbrio dentro da atração no corpo infinito do cosmos. Nós vamos ver, ó, ao sopro inteligente da vontade divina, da vontade divina. Então, o panteísmo, no panteísmo, tudo é divino. Tudo é divino. Aí vamos ver uma passagem de Jesus que nós já repetimos aqui. Olha só, eles estão caminhando e alguém fala para ele, bom mestre. Ele fala, mestre eu sou, bom não, bom é Deus. Está dentro disso daqui, bom é Deus. O ciclo da evolução apresenta aí um dos seus aspectos mais belos. Sob a diretriz divina, a matéria produz a força gera o movimento faz surgir o equilíbrio da atração e a atração se transforma em amor, identificando-se todos os planos da vida na mesma lei de unidade estabelecida no universo pela sabedoria divina. Então, aqui nós estamos concluindo o panteísmo. Mas vamos pegar uma coisa aqui que muitas vezes passa batido. Mas vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um item lá que está escrito o homem no mundo. Uma letra muda tudo. Existe o homem do mundo e o homem no mundo. O homem do mundo é uma coisa, o homem no mundo é outra coisa. Então nós vamos pegar aqui, ó. Sobre a diretriz divina, a matéria produz a força gera o movimento faz surgir o equilíbrio da atração, e a atração se transforma em amor, identificando-se todos os planos da vida na mesma lei e unidade estabelecida no universo pela sabedoria divina. Olha só, sob a diretriz divina, aqui ele não está falando as diretrizes divinas, ele não está falando no plural, ele está falando no singular. A diretriz é um Deus, um Deus. E esse um Deus é que criou tudo. E outra coisa, como nós estamos na Terra, nós chamamos de matéria. E aí, o que o Kardec pergunta? O espírito é matéria? Os espíritos superiores respondem, o espírito é uma matéria quintessenciada. Então, existem duas coisas aqui na Terra, para o nosso entendimento, o espírito e a matéria. Os dois, o espírito e a matéria. O espírito precisa da matéria para poder fazer as coisas. Nós estamos aqui dentro de um salão, porque espíritos pensaram, projetaram, construíram, e nós estamos dentro do salão aqui. Então, o espírito vem tudo do espírito. Ele vai usar a matéria de acordo com a capacidade dele. Por que existem pessoas com deficiência mental?
ou mesmo física. O espírito é inteligente, mas a matéria que ele está usando não oferece condições de ferramentas para ele utilizar a inteligência dele. Porque muitas vezes ele poderia fazer um estrago com a inteligência. Espíritos muito inteligentes, que se comprometeram muito, eles vêm num corpo atrofiado, para que eles possam se subir através da evolução espiritual. Eles possam subir, eles possam evoluir, porque o Pai não quer que nenhuma ovelha se perca. Então, nós vamos ter a ferramenta de acordo com a nossa capacidade. Se nós abusarmos da ferramenta, o que vai acontecer? Nós vamos resgatar num corpo diferente. Por isso que ninguém precisa se vangloriar de ser homem ou de ser mulher. Porque no livro dos Espíritos está escrito o seguinte: é secundário o sexo. Eu posso vir num corpo masculino e posso vir num corpo feminino. Muitas vezes eu usei um corpo feminino por muitas reencarnações, eu venho num corpo masculino, o psiquismo meu é feminino. Aí eu começo a ter problema, entendeu? Mas Deus é tão bom para nós que tudo tem uma razão de ser, e o que vai vingar, apesar de tudo isso daí, é o nosso íntimo, a nossa moral. Não importa as nossas opções, o que importa é aquilo que nós vamos fazer aqui na Terra, respeitando, vivendo e, acima de tudo, sermos irmãos uns dos outros. Essa é a mensagem de Jesus para nós. E é a mensagem aqui, né? De atração se transforma em amor. Em amor. E é o resultado final. Sim. E o amor é tão bom que quanto mais a gente tem, mais a gente pode dar. E quanto mais a gente doa, mais a gente tem. Porque quando a gente ama, a gente recebe esse amor. É uma coisa tão impressionante. Nós já tivemos tanta experiência disso daí na vida. E aquilo que Jesus fala, só o amor cobre. Aí não é nem Jesus que fala, só o amor cobre a multidão dos pecados. Está na Bíblia isso aí. Então olha só para vocês verem. Então vamos nos amar. Isso é muito importante. Assunto da próxima semana: conhecimento do princípio das coisas. Só agradecer a todos, né? Nós vimos aqui que o livro dos Espíritos, ele é maravilhoso, ele traz esclarecimento para nós, fantástico. Vem falando da nossa vida, falando das nossas crenças. E o importante é aquilo que a gente faz. Religião é rótulo. Por isso que Jesus fala, onde estiver seu pensamento, ali está seu tesouro. Então o nosso pensamento tem que estar sempre em Deus, naqueles que nós amamos, e procurar amar todos, porque nós somos irmãos, independente de crença, de cultura, de tudo isso que nos envolve e muitas vezes separa a humanidade. Às vezes a gente separa de um amigo, de um companheiro, até de um irmão, por ele ter um segmento diferente, por ele acreditar em alguma coisa que a gente não concorda, mas tem que respeitar, a gente tem que respeitar. Porque às vezes a pessoa ele não tem nem religião, mas ele é melhor do que aquele que vai todo dia numa igreja, num centro espírita, porque é a conduta que vai prevalecer ali, sempre é a conduta. Então não vamos perder a oportunidade não. Quando a gente tiver a oportunidade de fazer alguma coisa, vamos fazer. Porque é aquilo que Jesus falou. Só o amor, a solidariedade é que vai mudar a nossa vida. Olha só. É Deus na nossa vida. E com Deus nós vamos vencer tudo. Que Ele nos abençoe. Muito obrigado, gente, pela presença. Recomendações para leitura. Obras citadas nesta palestra: A Caminho da Luz, Emmanuel, Chico Xavier. Evolução em Dois Mundos, André Luiz, Chico Xavier. Mecanismos da Mediunidade, André Luiz, Chico Xavier. Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, Chico Xavier. Nosso Lar, André Luiz, Chico Xavier. O Consolador, Emmanuel, Chico Xavier. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Obras póstumas, Allan Kardec.